Um bom dia a todos. Aqui nós estamos, mais uma manhã online, com as nossas palestras de estudo, nos convidando para que nós possamos nos unir à espiritualidade da nossa casa abençoada, Rita de Cássia, agora fechada público, mas ligados através dessa equipe espiritual, através da oportunidade dos estudos. E nós estamos aqui mais uma manhã para refletir sobre um assunto que nos será trazido pela companheira Ângela, através de uma palestra. Nós queremos pedir um envolvimento e queremos pedir também a Jesus, nosso mestre querido, a Rita de Cássia, nossa patrona, a essa equipe espiritual responsável pela tarefa da divulgação da doutrina espírita de nossa casa. Mas, acima de tudo, nós queremos pedir a Deus, nosso Pai, a permissão para que nós possamos iniciar mais uma manhã de estudo e envolvendo com muito carinho a nossa querida companheira Ângela Viana, que nos trará o fruto dos seus estudos. Conosco, Ângela. Obrigada, Renatinha. Bom, é sempre uma alegria quando aqui estamos, pelo convite para mais um estudo. A alegria maior seria, claro, se pudéssemos ver os rostinhos dos nossos companheiros da casa, da nossa assistência, nos dando aquilo que chamamos de sustentação, reforço. Mas esse reforço, essa sustentação está na grandeza do trabalho que é realizado nessa casa. E podemos sentir isso quando aqui chegamos. Hoje, o nosso estudo estão reservadas as perguntas do Livro dos Espíritos, capítulo da segunda parte, capítulo 4, e que fala sobre perguntas 189 a 196, e que fala sobre as transmigrações progressivas. Transmigração não é exatamente um termo coloquial. Até mesmo na doutrina utilizamos outro termo quando queremos nos referir ao assunto que transmigrações progressivas nos remete, que é a pluralidade das existências, as reencarnações e a pluralidade dos mundos, porque toda essa nossa reflexão e essas perguntas, elas não vão tratar do tema reencarnação sobre o ponto de vista de provas, expiações, que a gente até trata em outras questões do livro. Ela vai trazer muito mais sobre os princípios, os princípios desta mudança de posição. Transmigrar é exatamente isso, é mudar, é deslocar, é fazer essa mudança, É a palavra mais firme disso. E quando a gente, neste caso, então, está explicando a passagem do espírito de um lugar para outro e de forma progressiva, ou seja, trazendo sempre desenvolvimento, trazendo progresso. Transmigração é utilizado em outras filosofias religiosas sobre outros enfoques,
que nós não vamos tratar nessa manhã. Nós vamos tratar do enfoque que a doutrina espírita prevalece, que é esse, né? O espírito, como ele faz essa passagem no alvo, né, do progresso, em direção ao ponto que temos em nosso coração até instintivamente, que é sermos felizes, né? Como que espíritos ainda imperfeitos chegam lá, né? Nessa escala evolutiva que Kardec nos traz também pela orientação dos espíritos, né? Evolutiva. E aí, então, nós fomos buscar uma inspiração em Leon Denis, porque tudo está aqui em Allan Kardec. E sabemos o quanto Leon Denis, dentro dessa estrutura do desenvolvimento, né, da mensagem, de trazer a mensagem dos espíritos, o quanto ele foi importante. Mas Leon Denis, ele tem uma poesia na sua estrutura de raciocínio, né? Kardec, ele era um filósofo, um professor, então ele era didático. Leon Denis já traz, né, todas as mensagens com um enfoque um pouco poético. E aí nós fomos buscar no livro O Problema do Ser, lá no capítulo 13, uma passagenzinha em que ele fala das vidas sucessivas, das reencarnações, das leis, né, que regem as reencarnações, em que ele fala assim: em toda parte a natureza procede com sabedoria, método e morosidade. Numerosos séculos foram-lhe necessários para fabricar a forma humana e as civilizações. A evolução física e mental e o progresso moral são regidos por leis idênticas. Não basta uma única existência para dar-lhes cumprimento. Leon Denis resume, né, no nosso estudo, isso veio muito forte, ele resume aqui nessa frase, né, essas perguntas que nós vamos analisar aqui, né, dessa forma didática que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, nessa parte segunda. Ele traz aquilo que nos tira da ilusão de que, ainda que sejamos 100% corretos, vamos alcançar a iluminação numa só encarnação, ou até mesmo que não hajam outras encarnações, né? Que não hajam outras vidas. É muita coisa para o espírito apreender numa única encarnação, né? E aí, como foi que Kardec nos trouxe isso? Na pergunta 189, a pergunta era: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta foi: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Para o espírito, como também para o homem, há a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. E ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco desenvolve. Bom, então a gente já vai partir aqui de um entendimento e de uma ligação do espírito e da inteligência, chamando de instinto os primeiros momentos, as primeiras manifestações dessa inteligência. São as manifestações mecânicas do ser, mecânicas da vida. E aí o enfoque aqui está no espírito.
Mas não, hoje temos, né, em nossa volta, podemos perceber isso, e até nas escolas didáticas já aprendemos, né, que temos aí 3 reinos, em que didaticamente se dividem a vida, né, o reino mineral, o vegetal, o animal, e aí chamamos, né, o nosso próprio como o quarto, por uma extensão do reino animal, na medida em que essa inteligência no animal homem, ela progride, ela é capaz de construir, né? E aí então vamos um pouco mais adiante com as perguntas, né? E esclarecer. E aí o Kardec vai e pergunta, mas qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Esta é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de nós, quando começa a refletir a respeito, né, do princípio das coisas e do princípio do homem, mas aonde foi que nasceu o primeiro, né, o primeiro homem? E aí então ele pergunta, a alma, né, na sua primeira encarnação, né, qual era o estado dela? E os espíritos respondem novamente, o da infância, na vida como na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Não é difícil, o Kardec os espíritos vêm nos trazendo uma comparação que Kardec coloca nas perguntas, vem fazendo uma correlação com a vida no corpo físico. Né? Como é que nascemos? Né? Como é, não começamos de um embrião? Né? Não vamos evoluindo ainda sob total gestão da mãe, né? Com o auxílio de todo o seu aparato corporal, né? Nascemos, então, o bebê que continua totalmente dependente, e o animal homem é um dos mais dependentes dentro da escala animal. E tudo isso tem uma razão de ser. E aí vamos lá, a gente vai dar uma fugidinha numa outra pergunta que nos complementa bem esse questionamento de Kardec, que foi a pergunta 607, mais adiante, onde a pergunta é, dissestes que o estado da alma do homem, lá na pergunta 190, na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do desenvolvimento? A gente pode ver isso aqui no Livro dos Espíritos várias vezes, em várias situações. Kardec vai perguntando as mesmas coisas para os espíritos de forma diferente. Ele aprofunda mais aqui e ali, mas a estrutura da pergunta é a mesma. Ele continua querendo saber onde é que foi o começo, aonde está o começo de tudo. E aí a resposta dos espíritos vem numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, demos o exemplo anteriormente. Como nasce o homem? Não é primeiro do embrião? Né? E o embrião se fez pela ligação de duas outras potências, né, humanas, o espermatozoide e o óvulo. Então, como vê, isso é uma interligação. Há uma interligação. Então, e são várias outras existências, muitas existências, por isso a tal da transmigração progressiva, né, da pluralidade. E aí vem a perguntinha novamente lá. Parece que, então, podemos considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. É isso? Kardec pergunta. E aí os espíritos perdem a paciência, ou melhor, não perdem a paciência porque são os espíritos de luz.
Mas vejam a resposta deles. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Então eles já começaram a dizer, olha só, a gente já disse isso. Já dissemos antes, falamos de um jeito, falamos de outro, falamos de outro. E aí eles falam, já dissemos isso. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, né? Estamos longe de conhecer esse princípio. Não porque isso seja um dogma, que não nos é permitido saber um segredo, mas é porque nossa estrutura de inteligência, a nossa compreensão ainda não chega lá. O processo de aprendizado, ele vem por analogias, por correlações. Se nós ainda não vivenciamos, nós, seres humanos, ainda não vivenciamos, não temos correlações, referências que possam nos auxiliar nessa compreensão, a gente pode ir perguntando, mas onde é que está o princípio, onde está o princípio? A mesma coisa a respeito de Deus. O que é Deus? O que é Deus? E o Livro dos Espíritos faz nos traz essa pergunta. O que é Deus e não quem é? E a resposta é o princípio, né? A inteligência suprema. Essa inteligência suprema tem essa matemática da vida na pauta. Mas é dessa inteligência suprema, ainda não nos cabe, ainda não nos é dado isso. E aí, ele diz, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. E aí a gente pode procurar lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 43, onde ele vai falando um pouco mais sobre a formação dos seres vivos. Tá? Um trabalho preparatório como o da germinação. E por efeito desse, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, isso quer dizer que dentro dessa escala evolutiva, onde o princípio foi a célula mais simples que possamos conhecer, lá na época do Livro dos Espíritos era o átomo, hoje já não é mais. Hoje já temos outras partículas da vida que já são conhecidas. E ainda, na natureza dos seres inorgânicos, podemos ver em microscópio os cristais se aproximando, né? Inorgânicos, não têm vitalidade, mas este é o princípio de aproximação, de aglutinação, que vai se repetir em todos os demais estágios, né? Até mesmo naquele que hoje que conhecemos tão simplesmente, que é o princípio do homem, né? Do embrião. São aglutinações. E aí, o que é importante então saber, e aí os espíritos repassam isso como sendo o ponto, o foco. Quando então esse princípio inteligente se individualiza e se transforma em espírito, entra então o período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Então veja, a diferença do espírito que habita o corpo de carne aqui enquanto encarnados é que podemos distinguir entre o bem e o mal na nossa essência, isso está na nossa estrutura embrionária, né, do ser. Temos consciência do futuro, porque a vida futura, e aí então a gente entra nas leis das reencarnações, a vida futura é uma certeza
no espírito. Ele pode não ser uma certeza na consciência do homem encarnado, porque a matéria pode, né, obliterar um pouco mais essa compreensão. E aí vai depender, então, e aí é que vem o grau de amadurecimento do espírito, para que essa compreensão lhe seja mais clara. E aí, e a responsabilidade sobre os seus atos, porque é aquele tal do livre-arbítrio, né, que o homem tem, o espírito, né, tem na sua estrutura, na sua essência, o livre-arbítrio. Os animais, aqueles outros que não têm a distinção entre o bem e o mal, este que é o senso moral, eles agem por instinto, aquela inteligência primitiva. Está aí, eu diria, o básico dessa diferenciação e importante, né, dentro dessas questões que estamos, né, conversando hoje. E na colocação de Leon Denis. Para que tudo isso se desenvolva, não foi assim que Leon Denis disse? A natureza procede com sabedoria, veja, sabedoria, método e morosidade. Foram necessários séculos e séculos para se fabricar essa forma humana, né? E as civilizações, quer dizer, as aglutinações dos homens em civilizações, criando suas culturas, os hábitos, o seu jeito de ser. Isso tudo que vivenciamos hoje, nem paramos para refletir. E quando começamos a refletir, já queremos refletir sobre onde que estava o primeiro, quem foi primeiro, nós somos os mais importantes. Não é bem assim. E aí, evoluindo um pouco mais assim, né, só como uma referência, a gente tem aí na ciência indicando que o Homo sapiens, né, dentro daquela teoria evolutiva de Darwin, o Homo sapiens, ele surgiu aí há 300 mil anos atrás, lá na África Oriental, e aí ele foi se encaminhando, né, se diluindo aí dentro dos outros continentes, no Mediterrâneo, chegando até a China, aí cerca de 80 mil anos atrás. E isso aí é pouco? Sim, é muito pouco dentro dessa escala sideral evolutiva, né? Temos, sim, estudos antropológicos que mostram, né, dentre os hominídeos, né, que mais comumente chamamos de macacos, mas assim, hominídeos, uma família que incluía um gênero lá, eu anotei porque é impossível falar esse nome, não é a minha área, Australopithecus, né, que é uma família, né, específica lá dos hominídeos, e que nos estudos antropológicos indicam que nessa escala evolutiva o homem pode ter vindo aí da evolução dessa família de hominídeos. Mas isso há cerca de 4 milhões de anos atrás. Tá bom? 4 milhões de anos é um bocado de coisa, muito tempo mesmo. Agora, isso é um dado que nos faz entender do ponto de vista científico. Porém, o que nos traz a pergunta em seguida é: esse período humano principia na Terra? E olha só, os espíritos dizem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Pronto. Então, olha só, foi por água abaixo essa história de que é só na Terra que tem vida. Os espíritos dizem aqui na pergunta 55 que a vida em todos os orbes, em todos, vida diferente, vida diversa da que conhecemos, mas a vida, aquela inteligência suprema que denominamos Deus, o Criador, ele tem a matemática dessas vidas e como elas evoluem, né? E aqui, então, ele nos diz claramente, na pergunta 607, no item B, isso, que o período humano começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra
Isso, entretanto, não constitui uma regra absoluta, coisa importantíssima na doutrina espírita. Regra absoluta, não. Tudo aquilo que podemos, que conhecemos, pode mudar de acordo com também a nossa capacidade de compreensão, tá? Então ele diz, a regra não é absoluta, pois pode suceder que um espírito esteja apto a viver na Terra desde o início do seu período humano, mas não é frequente o caso isso. Constitui apenas uma exceção. Então, ou seja, assim, princípios embrionários aí, né, de vida podem não se desenvolvem na Terra. E o Criador cria todos os dias, a todo instante, né? Na pergunta 191, nós vamos abordar, então, uma situação que é uma tendência do nosso raciocínio. Ok. Então, hoje nos vemos homens na civilização, né, das grandes cidades e tal. Então, a gente entende, a gente pensa, então, que os selvagens são a primeira forma da reencarnação. O primeiro estágio é o estado da infância, esse que nos falou a pergunta anterior. Seriam os selvagens? E aí os espíritos vão dizer, não é isso não. Porque esses selvagens já demonstram paixões. Olha isso, a pergunta. Os nossos selvagens são almas no estado da infância? A resposta, de infância relativa, mas já são almas desenvolvidas e nutrem paixões. Espera aí, a gente aqui na doutrina espírita fala que as paixões são a nossa grande ilusão, a gente se perde por elas. E aí eles vêm e nos dizem assim, olha só, então essas paixões, claro que Kardec não ia deixar passar batido essa pergunta, essa resposta, né? Então ele diz, então paixões é um sinal de desenvolvimento? E aí os espíritos falam, de desenvolvimento sim, nessa relação de desenvolvimento do embrionário da infância, mas de perfeição não. Por quê? As paixões, elas são um sinal de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no germe, no estado de germe. Lembra-se que a gente a gente conversou mais acima um pouquinho, que quando o princípio inteligente se individualiza, ele se transforma em espírito, e ali, então, ele entra no período humano e ele começa a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, as paixões, elas nos foram dadas, né, como um sentimento, uma emoção, para que por elas, com elas, pelo impulso delas, a gente realizasse muitas coisas. Porém, o que é que nos faz perder? Quando a gente perde o controle dessas paixões. E aí tem até um exemplo no livro que ele diz, um corcel, quer dizer, um belo cavalo, é belíssimo, né? Ele tem todo o impulso para aqueles que são cavaleiros, né? Ele tem um impulso, uma vitalidade, só que se você perder o governo do corcel, é tombo. E essa é a relação que a gente pode fazer em relação quando se pensam nas paixões. Elas impulsionam, sim, o crescimento. O que a gente não pode é se iludir e perder o governo. Aí está o detalhe. Então, né, a vida do espírito no seu conjunto apresenta as mesmas fases que a gente, então, vê na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião para a infância e vai percorrendo sucessivos períodos ao adulto, que é o da perfeição. Então, aqui está. Não somos, pois, criados perfeitos, mas sim perfectíveis. Ou seja, com todas as possibilidades de alcançarmos a perfeição. Nesse processo de crescimento, temos
uma correlação aí com a vida no corporal, porém, o amadurecimento espiritual não passa pela decrepitude que o corpo físico passa, ele não passa pela... ele tem começo, mas não tem fim, porque somos espíritos imortais. E aí é que está o imenso tempo necessário, que Leonine falou, para que a gente possa alcançar essa sabedoria, essa maturidade, né, do espírito, dos sentimentos, né, da pureza de sentimentos. E assim, e aí há também, a outra pergunta que temos aqui era que, assim, se é possível que a gente tenha uma encarnação perdida. E aí esse perdida vai ficar entre aspas, porque o espírito progride sempre. Porém, pode haver sim encarnações em que não tenhamos muitos frutos a colher. E aí ele traz um exemplo, né? Assim como na vida, o homem há dias que nenhum fruto produz. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe. E aí as razões são as mais diversas, podemos observar. Às vezes nos entristecemos muito quando vemos, né, jovens, né, se perdendo em situações que não são absolutamente produtivas para os espíritos, para as suas essências espirituais, para o seu amadurecimento espiritual, né, se perdendo com as ilusões, né, do poder, do saber tudo pela internet e não saber o essencial, que é a vida, ir na direção do outro. E eu estou dando apenas um exemplo, mas tem tantos outros, né? Jovens que se perdem pelo vício. Não vou enumerá-los, não precisamos, a gente olha em volta e vê, né, a tristeza de encarnações perdidas. Muitas vezes, quando chegamos no plano espiritual, muitas vezes não, e é só lá que a gente tem esse choque, porque a gente tem a oportunidade de ver o quanto desperdiçamos de tempo. E acho que essa é uma lição importante para a gente refletir dessas perguntas que aqui estamos, né? E vamos mais adiante aprofundar um pouco isso. Kardec pergunta, né? Mesmo que com relação à vida, a pergunta porque a pergunta é a 193, deixa eu ver aqui, ele coloca assim: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? A pergunta. E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim, mas como espírito, não. Então, o que é que isso quer dizer? Vivemos, sim, provas que hoje, ou aqueles lá do passado, vamos colocar no antepassado, foram reis, voltam em outras encarnações como vassalos, como escravos, lá das outras eras e civilizações. Isso demonstra uma queda do espírito? Não. Essa posição social nada tem a ver com o progresso moral. Ela tem a ver com provas que nos trarão, sim, experiências que nos farão mais firmes, mais preparados para o enfrentamento do que é ser um espírito puro. Olha aquele nosso alvo lá, sermos felizes. E aí, essa lei, né, por isso que essa lei das reencarnações sucessivas é justiça de Deus. Ela é uma nova oportunidade, né? O espírito avança sempre, mesmo que devagar, mas ele não retrograda. Ele não
desce, ele não perde as suas aquisições, as suas qualidades morais. Essa é o grande ganho, né, de todos nós nessa escala do progresso. E aí o Kardec, né, pergunta, né, é possível a gente, numa única encarnação, ser um espírito puro? Né, por tudo que a gente discutiu, trouxe até agora, a gente vai ver, não dá. Né? Há qualidades que a gente terá que desenvolver que a gente nem tem conhecimento, que a gente não tem uma possibilidade de correlacionar e dizer, não, eu ainda preciso, olha, eu preciso ser, eu ainda estou no básico, eu preciso ser mais paciente, eu tenho que ter ainda um movimento em direção ao outro mais aberto, meus julgamentos têm que se apagar, enfim, eu ainda estou tão lá no básico. Né? Então, assim, não. Assim, essas qualidades que a gente tem que conquistar, que a gente sequer compreende, elas são determinantes. Né? E aí, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, assim, tudo bem, eu não vou conseguir atingir a iluminação de um espírito puro numa encarnação. Mas o quanto mais eu conseguir trazer para a minha vida o bem, né, o que é estar de acordo com as leis de Deus, realizando o que é certo, né, tentando diminuir os meus interesses pessoais, né, o meu ego, e buscar mais a minha essência, tanto melhor eu poderei não só estar pronto para o enfrentamento das provas que virão, porque somos espíritos imperfeitos e precisamos delas para isso. Essa é a nossa próxima, né? E aí, o que os espíritos dizem, né, na próxima pergunta, a possibilidade de se melhorarem noutra existência, isso aqui é que é bastante interessante. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será um molde de fazer certas pessoas perseverarem no mau caminho e dominadas pela ideia de que, ok, vamos fazer na próxima, nessa não vai dar. Eu, nessa encarnação, paro por aqui, não vou conseguir melhorar mais do que isso. Ele diz assim, os espíritos respondem assim, de cada um depende acelerar o seu processo ou retardá-lo. Então, olha, tá contigo, meu irmão. É com você. E aí, assim, de fato, nós, espíritos imperfeitos, ainda podemos pensar, né, que, tá bom, não dá para fazer nessa, vou fazer na próxima. Mas o que é que ainda dá para fazer nessa? E vou me empenhar nisso. Porque aí está, e isso aqui é bastante importante, é assim que se efetua o progresso. E essa é a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Ou seja, aqueles espíritos que perderam tempo, quando chegaram no plano espiritual, identificaram isso, se prepararam e se colocaram com a vontade de superar tudo isso, esses espíritos vêm melhor preparados não só para o seu progresso, como para ajudar, auxiliar o outro. Porque essa é uma lei. Criatura ajuda criatura. E crescem juntos. Né? E aí, uns já dispõem da experiência que a outros falta. Mas então, e assim todos vão pouco a pouco adquirindo. Finalizando, então, a gente tem, não podemos, já que o aperfeiçoamento é feito, né, pelas as tribulações da existência corpórea, a vida material é uma espécie de filtro, né, um depurador, onde tem que passar os seres no mundo espírita para alcançarem a perfeição. E aí eles respondem, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem.
Mas somente após muitas encarnações e depurações sucessivas atingem ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços empregados. Depende de nós, esses esforços de iluminação, de crescimento e de progresso. E aí, pessoal, a nossa conclusão, né, desse nosso estudo de hoje é que temos muito a refletir e reconhecer, né, a respeito da grandeza do Criador, da grandeza de Deus, nessa admirável harmonia, né, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Reconhecer a nossa impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Refletir e acreditar que há um propósito na criação dos seres inteligentes. Nós temos um propósito. O Mestre Jesus não veio nos ensinar mais uma religião. Ele veio nos trazer uma conduta de vida, né? Um código capaz de, se seguido, nos conduzir à evolução integral e, consequentemente, à felicidade. Então, perceber que o quão ínfimos somos dentro deste processo, mas como somos parte dele e co-criadores, é essa a nossa missão. Somos co-criadores. Depende de nós o progresso do nosso planeta, começando pela nossa iluminação como espíritos imortais. Muito temos a refletir nesse período de pandemia. O que é importante, o que fica e o que podemos abrir mão. Muito obrigada. Obrigada, Ângela, por todas essas reflexões trazidas, por todo esse estudo. E nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. E por isso, nós elevamos o nosso pensamento, procurando nos sintonizar com Jesus, nosso mestre querido, Rita de Cássia, nossa patrona, esses amigos espirituais queridos e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, para que nós possamos, Senhor, agradecido que somos, entrar em sintonia com essa equipe amorosa que nos conduz no nosso caminhar. Que assim seja, graças a Deus.